Saiba agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Tua Vida. Frase para hoje: até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel 7:12. Os nossos abraços de hoje vai para Francisca Souza, do Rio de Janeiro, para Albina, que nos acompanha lá de São José do Rio Preto, Fátima Rodrigues, que é lá do Maranhão, e para Tereza Borges, que é lá de Jaraguaiá do Sul, Santa Catarina. Esther então percebeu que eles tinham saído enquanto ela estava lá, então ela ligou para ela para se desculpar. Helena então entendeu. Esther disse que eles desabafaram e se sentiram um pouco melhor. Ela deu o telefone para Pedro, que se sentiu livre de Gina e de suas mentiras. Helena então disse a ele que ainda não havia obtido os resultados do DNA e que a situação com a empresa de seu pai ainda não estava resolvida. A conclusão então usual de sempre. Madre Refúgio fez uma visita a Dona Isabel e perguntou como ela estava. Ela respondeu ruim, porque queria ficar em sua casa. Não havia motivos para ela estar na casa de repouso. Madre Refúgio disse que falariam então sobre isso quando o filho dela chegasse. Que o Miguel me tratou mal, mas o meu filho vai colocá-lo no seu lugar. Madre Refúgio então perguntou quem era Miguel e Dona Isabel disse que era ele quem dizia que era o filho dela. Mas ele não é meu filho, ele é um servo. Madre Refúgio olhou para a irmã Bernardina algumas vezes durante tudo isso. Por fim, ela disse à noviça: preciso falar com você e te vejo no meu escritório. Agostinho entrou no escritório de Rosa para algo necessário para o trabalho. Ele era estritamente profissional e ela percebeu que ele estava chateado por ela não ter contado a ele sobre o bebê. Eles eram amigos, ela disse, mas ela também era amiga de Gina. Ela havia lhe pedido 1000 vezes para não contar a ninguém sobre isso. Nesse intervalo, ela estava esperando que ele desistisse da ilusão de ter Gina porque era inútil. Ela queria dizer a ele muitas vezes, mas sabia que ele não iria ouvir. Se isso acabasse com sua amizade, ela poderia lidar com isso, mas ela tinha que ficar quieta. Agostinho não disse nada sobre isso, apenas que estava voltando ao trabalho e ela parecia um pouco triste. Samuel foi ao escritório do reitor para pegar o dinheiro de Gabriela de volta. Samuel não queria dever nada a ninguém. No entanto, isso não foi possível. Havia regras contra isso, apesar de ter sido paga nas suas costas. Ele perguntou se havia alguém com quem ele pudesse falar, mas foi-lhe dito que isso não o levaria mais longe. Por que não aproveitar isso e estudar? Samuel teve então resposta. Pedro disse à mãe que ia comprar suas coisas na loja. Esther lembrou que Nelson tentaria convencê-lo a ficar, mas Pedro disse que não conseguiu depois de toda a humilhação. A foto da ultrassom estava sobre a mesa. Esther pretendia jogá-lo fora. Pedro olhou para ele dizendo: não é de admirar que não tenha sentido nada sendo da forma que foi, porque quando eu vi então Nicolas pela primeira vez, eu soube que ele era meu filho. Mas com Gina, ela estando grávida, não foi nada nem parecido, não foi igual, porque ele sim é meu filho. Espero que você possa estar com ele em breve. Fala então, Esther. Esther Bernardina, irmã Bernardina, entrou no escritório da Madre Refúgio para falar sobre Dona Isabel. A Madre Refúgio notou uma grande mudança nela. A irmã Bernardina disse que poderiam ver as vitaminas prescritas pela médica amiga de Helena, mas a Madre Superiora não acreditou. Ela pegou o telefone para ligar para Ernesto, mas a irmã Bernardina interrompeu. Ela perguntou por que a irmã explicou. Então a irmã explicou que, como a Dona Isabel continuava negando o QI, então a senhora Rioja tinha então coisas para falar que poderia então entregar se ela então tem problemas mentais ou não. Rioja é filho dela, então ele sempre provoca uma crise nela. Essa é a última coisa que queremos, porque toda vez que o filho dela vem, acontece algo pior. Então a Madre Superior engole então essa história e não chama então o filho dela para lá, porque sabe que sim. Normalmente quando o filho aparece, a senhora Rioja, no caso Dona Isabel, piora a situação. Inês estava limpando quando a irmã Bernardina ligou para contar o que acabou de acontecer. Foi uma boa notícia, mas não lhe deu muito tempo. Inês finalmente começou a falar sobre sentir repentinamente ciúmes e a possibilidade de um relacionamento com Eduardo.
Samuel foi ao escritório de Gabriela para explicar que a universidade não vai devolver o dinheiro. Ele queria retribuir a ela e ela disse que não havia pressa. Ele poderia retribuir quando estivesse praticando, no caso trabalhando. Ele não queria esperar tanto tempo, então disse que pagaria mensalmente. Horácio ligou para Helena para ver se ela poderia encontrá-lo para um café em 20 minutos. Rosa ligou para Samuel para ver se ele poderia encontrá-la para um café mais tarde para falar sobre Gina. Ele percebeu que ela sabia o tempo todo que o bebê não era de Pedro e ele a pegou. Era quase uma repetição do discurso de Esther com Nelson, mas com a questão adicional de Rosa ter escondido que era casada com Modesto. Outro laço cortado então. Horácio estava pensando em mudar de assunto, mas não queria que Helena e Nicholas estivessem na linha de fogo se algo desse errado. Ele sugeriu então que ela levasse Nicholas para Los Angeles. Helena não achou uma boa ideia porque ela precisaria de permissão de Ernesto para tirar Nicholas do país. Isso pode ter consequências. Seu telefone tocou e ela não atendeu. Foi Ernesto que, porque ela não atendeu. Ligou para casa, a empregada disse a ele que Helena não estava em casa, desde que saiu com Nicholas pela manhã. Rosa recebeu outra bronca de Pedro, a quem ela poderia se desculpar cara a cara. Ela enfatizou a infância então com Gina e mencionou Agostinho. Ele perguntou se ela sabia e Rosa disse que sim, não havia para que mentir agora. Pedro saiu balançando a cabeça, dizendo não acredito, se referindo a ela ser igual a então Gina. A loja inteira estava falando sobre isso. Luciano perguntou a Agostinho como ele poderia fazer isso com seu melhor amigo. Benito disse que Gina jogou os dois e antes que isso piorasse, Nelson saiu de seu escritório. Todos se dirigiram para o trabalho e Nelson voltou para dentro para encontrar Pedro esperando no escritório de Rosa. Eles por fim entraram no escritório de Nelson e fecharam a porta. Pedro disse que não voltaria mais ao trabalho. Nelson disse que entendeu, mas o lembrou da separação na igreja e estado entre pessoal e trabalho. Mas Pedro disse que isso tinha seus limites. Ele não poderia trabalhar para alguém em quem não pudesse confiar. Nelson tentou mais uma vez explicar, mas Pedro, como sua mãe, também não quis ouvir. Ele não queria reabrir as feridas, então disse que era melhor ele ir embora. Ao se levantar, Nelson começou a se desculpar, mas Pedro disse-lhe que não estava aberto a negociações. Gabriela saiu da porta e entrou em seu escritório antes que Irene pudesse vê-la. Ela fechou a porta e disse a si mesma, ela é uma traidora. Ela então começou a chorar, após ouvir então Gabriela se declarando então para Ernesto por telefone. Nelson tentou dissuadir a tripulação de suas demissões, lembrando-os de que havia clientes esperando. Eles explicaram que se tratava de uma questão de confiança. Todos saíram, exceto Agostinho. Nelson disse que precisavam de uma reunião com Rosa para se reorganizarem. Helena chegou ao escritório e encontrou Ernesto esperando por ela, dizendo que tentou ligar para ela, mas ela não atendeu. Ele disse que ela estava supervisionando um evento e não podia responder. Ele disse que queria saber onde ela estava, nada mais. Ela perguntou por que e ele continuou como de costume, resolvendo seus problemas, como se nunca tivesse ouvido suas rejeições repetidas. Irene entrou sem bater antes que Helena pudesse responder e Ernesto pediu que ela os deixasse conversando. Irene concordou e Ernesto fechou a porta. Ele então perguntou a Helena se ela estava sendo sincera em dar outra chance ao relacionamento deles e ela disse, claro, Ernesto. Ela sugeriu que eles fizessem uma viagem em família. Ele gostou da ideia. Ela olhou para o relógio e disse que era hora de ela pegar Nicholas na escola e ele disse que iria com ela. Irene sentou-se em frente a Gabriela e começou a falar sobre achei que eles estavam se divorciando. E nós aqui então vimos que Gabriela estava esperando que Irene tropeçasse em suas palavras. Helena então entrou para dizer a eles que iriam buscar Nicholas na escola juntos. Gabi perguntou se ela voltaria ao escritório e explicou que precisava conversar com ela sobre um evento. Helena então disse que voltaria para que elas pudessem conversar. Gabriela olhou para Ernesto por um segundo antes que ele e Helena saíssem.
Assim que saíram, Irene então expressou irritação com a aparência de um casal feliz. Gabriela disse que eles estavam se reconciliando. Irene disse que Helena não amava Ernesto, enquanto ele estava obcecado por Helena. Gabriela acusou Irene de estar obcecada com a ideia de que eles se separaram. Irene ficou com raiva, disse a Gabriela que ela estava insuportável e saiu do escritório. Enquanto isso, Gabriela exalou. Pedro estava procurando um emprego online quando Esther voltou para casa. Eles conversavam sobre como as coisas foram quando ele pediu demissão da loja de Nelson e o desafio de um novo emprego. Rosa e Augustin foram ao escritório de Nelson para mostrar o calendário de prazos. Ela voltou para sua mesa e Nelson fez Augustin fechar a porta. Ele disse a Augustin que estava grato por ter ficado na garagem e pediu também desculpas por não ter contado a ele que o bebê era dele. Ele também estava profundamente envergonhado de como Gina havia se revelado como uma pessoa má. Augustin foi muito compreensivo, dizendo: "Você estava apenas protegendo sua filha." Nelson disse-lhe que seria um excelente pai. "Sim, se Gina permitir", disse ele. Nelson então disse: ela vai, se vai, eu vou cuidar disso por você." Assim que Augustin saiu do escritório de Nelson, Andréa ligou para ele para combinar um encontro com ele naquela mesma noite. Benito e Luciano falavam então em abrir a própria loja. E por que não conversar com Pedro sobre isso? No jantar daquela noite, Helena mencionou a possibilidade de férias em família. Nicolas estava animado, com vontade de ir à praia. Pedro ligou para Alessandro Severino a respeito de um trabalho. Eles marcaram uma consulta para o dia seguinte. Assim que desligou o telefone, Benito e Luciano chegaram para avisar que haviam então renunciado e etc. Inês foi ao escritório de Eduardo para lhe dizer que a irmã Bernardina estava preocupada porque, como Dona Isabel estava ficando mais lúcida, Madre Refúgio ligasse para Ernesto e seria explodir sua investigação se isso acontecesse. Ela tentou ir embora, mas Eduardo a deteve por um tempo suficiente para lhe dizer que, se tratasse de uma preocupação, ele então traria Madre Refúgio para o lado deles. Ela saiu rapidamente, deixando frustrado por perder a chance de falar com ela sobre os dois. Luciano, Benito e Pedro conversavam sobre como funcionaria sua loja. Benito havia herdado uma propriedade que eles poderiam usar e etc. Eles também pareciam bem otimistas. Helena voltou ao escritório de Gabriela e se sentou. Enquanto Gabriela trancava a porta, ela então disse a Helena o que havia descoberto e como. Também os detalhes do comportamento e declarações de Irene. Helena teve dificuldades em acreditar nisso. Já a Gabi disse que isso era imperdoável. Eduardo foi ver Madre Refúgio. Ele contou tudo a ela, inclusive que estavam aguardando os resultados de um teste de DNA que teriam que fazer pelas costas, porque ela não teria permitido. Ele se desculpou por ter feito isso, mas eles não tiveram escolha. Madre Refúgio então pediu desculpas a ele por sua intransigência. Ela disse que cooperaria, expressando então preocupação de que o falso Ernesto pudesse então descobrir. Eduardo garantiu que todos os cuidados foram tomados. Ele explicou ainda que o objetivo era fazer com que Dona Isabel recuperasse suas faculdades mentais e também sua fortuna. Madre Superiora parecia bem satisfeita. Inês voltou ao escritório e disse a Helena que estava indo à padaria verificar o bolo de casamento que encomendaram para uma cliente. Ela perguntou sobre Gabriela, mas Helena fingiu estar distraída. Inês lia seu último mistério e pensava em Eduardo quando Madre Refúgio a chamou. Ela contou sobre a visita de Eduardo e pediu desculpas por seus atos, dizendo-lhe que na verdade havia descoberto algo muito sério. Ela iria cooperar com a polícia e ainda, se você desejar retornar à vida religiosa, será bem-vinda. Inês ficou surpresa e Madre Refúgio disse que poderia vivê-la sobre isso. Ela encerrou a ligação assim que Eduardo entrou. Antes que Eduardo pudesse falar sobre seu futuro como casal, ela lhe contou sobre a ligação. E a ligação. Ela queria retornar à vida religiosa. Ele estava claramente desapontado e esperava convencê-la de que ela precisava estar no mundo. Ele acabou se chutando,
figurativamente, né? Quando ela pegou seu livro e seu telefone e saiu da sala. Quando seu avô voltou para casa, ele disse que precisava dar a ela espaço para pensar sobre isso. Nelson trouxe um sanduíche para Gina e disse que ia sair à noite. Ela perguntou por que ele ia, para onde ia, e ele disse que tinha um encontro. Ela não se tornou petulante de sempre desta vez, mas pediu a ele que lhe fizesse um favor. Ela pediu que ele demitisse Rosa, porque se não fosse por ela, Augustin não teria descoberto que ele era o pai de seu filho. Ele manteve a calma, dizendo a ela que Rosa e Augustin eram seus únicos empregados, porque todos os outros pediram demissão. Primeiro Pedro, depois todos os outros rapazes. Tudo por causa do efeito dominó das suas mentiras. Ele não queria demitir Rosa ou Augustin. Gina perguntou se o incomodava que Pedro estivesse fora da vida dela, e ele disse que isso era um problema dela, não dele. Além disso, como Augustin é o pai de seu bebê, ele tinha direitos e apoiava isso. Gina declarou mais uma vez que o odiava e não poderia tolerá-lo se ele fosse o último homem na Terra. Nelson disse que ela deveria ter pensado nisso antes de ficar com ele. Ele então saiu, deixando Gina sem palavras, com a boca aberta como o peixe que acabou de ser pescado. Helena foi para casa e encontrou Nicholas sentado no colo de Ernesto enquanto assistia os vídeos de Cancún. Ela disse algo sobre estar ansiosa para isso. O telefone de Ernesto sinalizou uma mensagem de Irene. Ele deveria ir vê-la e é melhor você obedecer, porque você sabe do que sou capaz, disse ela. Ele colocou o telefone de volta no bolso e se levantou. Ele disse que teve um problema no escritório e teve que sair. Helena não disse nada, mas sabia instintivamente do que se tratava. Eduardo e Inês conversavam. Ele se desculpou e ela disse para ele não se preocupar. Ela foi bem firme em sua decisão de retornar à sua ordem. Parecia que essa perda iria incomodá-lo por um bom tempo. Helena ajudou Nicholas a colocar seu pijama e a colocá-lo na cama. Ela perguntou a ele como foram as coisas enquanto ela estava fora de casa. Vou direto ao assunto aqui. Ele disse que viu tia Irene e seu pai se beijando. Não é um beijo entre amigos. Ele parecia muito sério. Ela pediu para ler uma história para ele e isso o deixou feliz novamente. Não podemos continuar nos encontrando assim. Não exatamente. Ernesto disse a Irene que ela não deveria contatá-lo quando ele estivesse em casa com Helena e Nicholas. Ela perguntou sarcasticamente se ele tinha medo de um escândalo. Ela então lembrou de que tinha algumas evidências contundentes de que poderia usar contra ele. Ele perguntou se eles poderiam parar de discutir. Ela começou a sorrir até que ele disse que tiraria férias com a família. Ela ficou incrédula e disse que era uma boa ideia porque queria recuperar a família que amava. Ela o empurrou de volta, chamando-o de desgraçado e acusando-o de usá-la. Ele disse que ela tinha um lugar que ninguém poderia tirar dela, de sua amante e cúmplice. Ela perguntou por que ele precisava de Helena em sua vida e ele evitou a pergunta com um olhar sedutor e um convite atraente. A idiota então caiu nessa mais uma vez. Eduardo ligou para Helena para avisar que havia conversado com a Madre Refúgio e o resultado daquele encontro foi, graças a eles, então gracioso. Ela agora era mais uma força cooperativa de que um obstáculo estava fora do caminho. Ela pensou por um momento depois e depois ligou para Trindade, que lhe contou toda a verdade sobre sua partida, se referindo a flagrar então Irene com Ernesto. Trindade pediu desculpas por não ter lhe contado a verdade, mas foi porque Ernesto a ameaçou de prisão se ela o tivesse feito. Helena ficou alarmada com tudo isso. Nelson encontrou-se com Andréa em um restaurante. Eles falavam sobre Gina. Ela explicou que quando soube que Gina era esposa de Pedro, contou a Helena. Nelson explicou que Gina perdeu o controle porque pensou que o ataque cardíaco de Domingos foi resultado de uma discussão sobre a paternidade do bebê. O pior de tudo era que, embora estivesse pagando as consequências de suas ações, ainda era a mesma pirralha caprichosa e egoísta de sempre. Ele também estava pagando caro por isso, pois havia perdido seus amigos lá na garagem também.
Ele se sentia mais sozinho do que nunca. Ela disse que eles poderiam continuar se vendo sim. Ele disse que não seria uma boa companhia no momento, mas ela disse que ele poderia fazer uma pausa e ligar para ela quando se sentisse melhor. Na manhã seguinte, quando Ernesto desceu para o café da manhã, Helena manteve a calma ao tentar falar como se nada tivesse acontecido errado. Ela estava esperando por ele porque estavam planejando uma viagem quando ele partiu na noite anterior. Ele também se desculpou por isso. Ele também se desculpou com Nicholas sobre isso também. Ele então disse que deveriam tomar o café da manhã e não se atrasarem. Gina desceu as escadas dizendo então que ia trabalhar. Nelson a lembrou que o médico disse que era para ela descansar. Ela disse que se sentia muito bem e que estava entediada de ficar na cama. Ele queria levá-la, mas ela insistiu em pegar um táxi, dizendo que ficaria tudo bem. Benito, Luciano e Pedro foram até as propriedades de Benito para encontrar invasores morando lá. O homem era um bruto particularmente desagradável com um taco de beisebol. Eles alegaram que moravam lá há mais de 5 anos. Ele parecia ansioso para usar aqueles bastão, então Pedro guiou Benito para fora do caminho do perigo. Ele perguntou quando esteve lá pela última vez, e eu acho que Benito disse que não sabia. Ele, então, era um problema legal. Helena disse a Gabriela que ela estava certa. Disse-lhe que Ernesto chegou em casa de madrugada e que também falou com Trindade, que também os tinha visto se beijando. Gabriela agora estava completamente enojada com sua irmã mais velha, até que Helena também acrescentou que Nicholas também os viu. Ela perguntou a Helena se ela iria confrontá-la, e Helena disse que não agora, porque isso colocaria a investigação em risco. Ela também jurou segredo e contou tudo sobre a investigação de Eduardo e o possível roubo de identidade. Gabi, por sua vez, perguntou se ela tinha medo de morar com ele, e Helena disse que sim, mas enquanto ela não tinha provas, a lei ainda o reconhecia como seu marido. A viagem que ela planejava para Cancún era um encobrimento para que ela e Nicholas pudessem fugir para os Estados Unidos enquanto a lei resolvia a situação. Gabriela disse: "Você pode contar comigo." Inês visitou a irmã Bernardina, que ficou chocada com sua presença. Ela ficou mais chocada com a decisão de Inês de retornar. Inês disse que não se sentia capaz de ter sido então tipo de um relacionamento. A irmã Bernardina não acreditou muito nisso e sugeriu que ela parasse mais tempo para pensar a respeito sobre voltar para o convento ou então investir na sua relação com Eduardo. Nelson conversou sobre seu trabalho e clientes com Rosa. Então, quando Agostinho entrou, disse a ele que Gina tinha ido trabalhar. Ambos estavam preocupados que ela tivesse colocado o bebê em risco. Eduardo perguntou ao parceiro como ele fez a esposa aceitar a sua proposta. Ele disse que acabou de perguntar e ela disse que sim. O telefone de Eduardo tocou. Foi a irmã Bernardina que lhe disse que Inês tinha estado lá e que estava muito confusa. Talvez você possa ajudá-la. Não quero que ela cometa o erro de voltar para o convento. Quando ele encerrou a ligação, disse que ela era uma ajuda divina. Gina entrou em seu escritório para encontrar um monte de caixas e um colega disse a ela que havia então tido uma reforma sendo feita e que eles tinham que mover algumas coisas temporariamente. Apesar de sua oferta de ajuda, ela tentou levantar uma caixa. Daí, ela sentiu fortes dores e olhou para baixo para ver, então, que a bolsa havia estourado. Ela então pediu que ele chamasse uma ambulância. Parece que Gina está prestes a dar à luz. Benito desligou um telefone com um advogado que lhe disse que demoraria para recuperar sua propriedade. Nesse interim, Benito achou melhor encontrar uma localização melhor. Pedro sugeriu que voltassem a trabalhar para Nelson. Ele não podia porque sua situação era bem diferente. Augustinho foi ao escritório de Gina e não a viu. O homem que chamou a ambulância contou-lhe o que aconteceu e ele saiu correndo desesperado. Alguém do hospital ligou para Pedro, avisando que Gina estava lá e que daria à luz a qualquer minuto. Essas são as emoções dos próximos capítulos de Te Dou a Vida. Fica ligadinho com a gente aqui, não se esquece. Se inscreve, ativa o sininho de notificações.